Boa noite, gente. Que bom que estar aqui. Esse desafio é um pouco diferente das outras vezes, realmente porque é a primeira vez que ele vai estar aqui. Então, Hoje nós vamos continuar a nossa série de mensagens, tá? Com o tema Uma Vida com Propósitos. Quantos já leram o livro? Quantos conhecem o livro? Eu estava assistindo um TED Talk, não sei quem conhece o que é isso, do autor desse livro. E é muito interessante que ele conta assim que a primeira frase do livro, quando ele escreveu, não é sobre você, no original quando ele escreveu. E ele começa a contar como é que a vida dele foi impactada por isso. E ele fala assim que, gente, quando você escreve um dos livros mais vendidos da história, você ganha muito dinheiro. Quando você chega nesse nível de escrever um dos livros mais vendidos da história da humanidade, você ganha muito dinheiro. E ele falou que uma vez chegou com tudo aquilo lá de dinheiro, ele parou e olhou para o livro. E o livro estava escrito assim: não é sobre você. E ele parou e falou com Deus: tá, então o que eu faço com isso? E ele começa a contar o que ele começou a fazer com tudo o que aconteceu na vida dele após a escrita do livro. E quantos aqui sabem o propósito da sua vida? Quantos aqui já têm certeza de qual é o propósito que você está aqui? Quantos aqui sabem que existe um propósito para a sua vida? Vou começar por essa pergunta então, né? Esse é um dos questionamentos mais feitos pela humanidade. E eu fui pesquisar isso, gente. Se você digitar no Google, qual é o meu propósito de vida? Irão aparecer aproximadamente 53 milhões 100 mil resultados. Então quer dizer que é algo que é muito pesquisado isso para te entregar tanto resultado. Se você escrever no YouTube, propósito de vida, você vai encontrar milhares e milhares de vídeos sobre o tema, inclusive pregações falando sobre isso. E a maioria dos livros de autoajuda, dos vídeos motivacionais, eles vão sugerir que a busca por esse propósito começa dentro de nós, que nós temos que procurar algo em nós para encontrar esse propósito. Mas como nós temos estudado ao longo dessas quartas-feiras, esse é o lugar errado para nós iniciarmos essa busca. Nós devemos começar a partir de Deus, que é o nosso Criador. Nós somos criados por Deus e para Deus, e somente nele nós encontraremos o verdadeiro propósito e sentido para as nossas vidas. Guarda isso aqui, nós existimos para o propósito de Deus e não o contrário. Não é Deus que existe para satisfazer os nossos propósitos, nós que existimos para satisfazer os propósitos de Deus. Amém? E há 2 semanas, na primeira mensagem, nós estudamos que nós fomos planejados para agradar a Deus. Quantos aqui lembram dessa mensagem? E para isso nós devemos construir um relacionamento de amizade com Deus, com sinceridade, com diálogo, com temor e valorizando o que Deus valoriza. Amém? Semana passada com o Bruno nós vimos que nós fomos formados para fazer parte da família de Deus. E que para isso nós devemos demonstrar amor uns pelos outros, investir tempo em nossos relacionamentos e estarmos em comunhão com a família de Deus. Lembre que a igreja ela não é um lugar para frequentar, mas é algo para você fazer parte, para você ser parte. E hoje nós vamos estudar que nós fomos criados para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Então o tema de hoje: você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Amém? Quero começar lendo com vocês um texto que está em Romanos 8:29. Gente, eu fui estudar para escrever esse esboço aqui, essa pregação, e eu peguei muita versão de Bíblia, tá? Vocês vão ver ali, tá marcando tudo. Não sei quantos aqui já leram a Bíblia em várias versões, mas é muito interessante você reparar como varia e como às vezes uma vai encaixar exatamente com aquilo que você precisa, tá? Então, Romanos 8:29 na Bíblia Viva diz assim: desde o princípio de tudo, Deus já conhecia os seus escolhidos, e Ele também os predestinou para que se tornassem semelhantes à imagem de seu Filho, de tal modo que o seu Filho seja o primeiro entre muitos irmãos. Desde o princípio de tudo, Deus já conhecia os seus escolhidos, certo? O mesmo texto, na Bíblia, a mensagem diz assim: Deus sempre soube o que estava fazendo. Olha como começa agora o texto. Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu, desde o princípio, moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho. Pois o Filho é o primeiro da fila na humanidade que Ele restaurou. Nele vemos a vida humana em sua forma original.
Desde sempre Deus soube o que estava fazendo na sua vida. Se você acorda um dia e fala: o que eu estou fazendo? Guarda isso. Deus sempre soube o que está fazendo. Ele nunca esqueceu disso. E é através do Filho que nós vemos a vida humana em sua forma original. Desde o princípio, o plano de Deus era nos fazer a imagem e semelhança de Jesus. Isso está claro desde Gênesis 1, quando ele diz: façamos do ser humano a nossa imagem e semelhança. Certo? Se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Cristo, nós devemos entender algumas coisas. Primeiro, que nós somos seres espirituais, porque Cristo é Espírito. Nós somos inteligentes, ou seja, somos capazes de pensar, de solucionar problemas. Nós nos relacionamos, porque Deus se relaciona também conosco. E nós somos dotados de uma consciência moral, ou seja, nós somos capazes de discernir entre o certo e o errado, e por isso também nós somos responsáveis diante de Deus. Sabe aquela expressão tal pai, tal filho? É exatamente o plano original de Deus, que nós fomos esse tal pai, tal filho junto dele. Como diz em Colossenses 1, versículo 15 e 16: quando olhamos para o Filho, vemos o Deus invisível. Olhamos para o Filho e vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, e todas as hierarquias dos anjos, tudo começou nele e nele encontra propósito. Então nós temos que olhar para Jesus para encontrar o nosso propósito, para entender qual é o nosso propósito. E é isso que nós vamos estudar hoje, que nós somos criados para nos tornarmos semelhantes a Cristo Jesus. Amém? Para sermos semelhantes a Cristo, nós precisamos desenvolver em nós o caráter de Cristo. E o dicionário diz que caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir de um indivíduo ou de um grupo. É a firmeza e coerência de atitudes. O caráter é o que define a personalidade e a índole de uma pessoa. Se o dicionário diz isso, olhando para a nossa vida, o quanto do caráter de Jesus nós temos, o quanto das nossas características na nossa maneira de agir e reagir reflete Jesus. Ou então quanto há de coerência entre o que a gente acredita, aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. E então, se caráter é o que define a personalidade de uma pessoa, nós estamos refletindo Jesus em nossa personalidade ou não? Primeira coisa que você precisa saber é que é tarefa do Espírito Santo produzir em nós um caráter semelhante ao de Cristo. Apenas boa vontade, uma força de vontade, uma boa intenção não vão bastar. As características de Cristo, elas não são produzidas por imitação, mas por habitação, e a habitação do Espírito Santo em nós. Como diz 2 Coríntios 3,18, vai aparecer na tela? À medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, somos transformados com glória cada vez maior e tornamos-nos mais e mais semelhantes a Ele. Então é à medida que o Espírito de Deus trabalha em nossas vidas que nós nos tornamos mais semelhantes a Cristo. Grande parte das confusões da vida tem origem no desconhecimento da simples verdade de que Deus está muito mais preocupado em edificar o nosso caráter do que qualquer outra coisa. Sabe, às vezes nós nos preocupamos tanto com o que nós vamos fazer, para onde nós iremos, o que nós vamos comer, qual decisão tomar. Mas a verdade é que independente de qualquer escolha que você tiver, Deus quer que você reflita o caráter dele na terra. Se você escolher uma profissão, Deus quer que lá nessa profissão você demonstre o caráter dele. Se você escolher morar em algum lugar, Deus quer que neste lugar você revele o caráter dele para as pessoas. Independente da sua escolha, o que Deus mais está preocupado é com o caráter de Jesus em você. Tanto que nós somos seres humanos e não fazeres humanos. O livro fala disso e é muito interessante. Nós nos preocupamos tanto com fazer, que profissão nós devemos seguir, para onde nós devemos ir, quando Deus nos criou seres humanos e não fazeres humanos. Então, independente de qualquer escolha que você tiver, lembre que Deus está preocupado com o caráter que há dentro de você. Vamos ver então algumas características do caráter de Cristo que nós devemos ter em nós. Primeira coisa que eu coloquei foi o amor. Como diz em Efésios 5:2, sejam cheios de amor
uns pelos outros, seguindo o exemplo de Cristo. Seguindo o exemplo de Cristo que deixou para nós, devemos demonstrar amor uns pelos outros. Na Bíblia, a mensagem, ele continua dizendo assim: observem como Cristo nos amou. Seu amor não foi contido, foi extravagante. Ele não amou para receber algo em troca, mas para nos dar tudo de si. Então, queridos, amem da mesma maneira. Nós precisamos amar como Jesus nos amou, de forma extravagante, não de forma contida, sem esperar algo em troca. Hoje a sociedade vive um amor muito fingido, muito político. Nós amamos de acordo com os nossos interesses, ou com a posição que nós queremos alcançar, ou com aquilo que a pessoa pode nos oferecer em troca. Mas o amor que Jesus trouxe como exemplo é de alguém que não espera nada em troca, não espera receber nada, mas ele ama de uma forma incondicional, de uma forma extravagante. Ele demonstra esse amor. Ele não ama de uma maneira fingida ou somente por palavras, mas ele demonstra. E é isso que nós temos que fazer. Essa característica nós temos que ter dentro de nós: o amor de Jesus. Amém? A segunda coisa que eu coloquei aqui foi o servo. Para nós sermos semelhantes a Jesus, precisamos desenvolver em nós a característica de servidão, de serviço. No reino de Deus, a pergunta a ser feita não é como é que você pode me ajudar, mas sim como é que eu posso te ajudar. E o tempo todo Jesus demonstra isso. Em Filipenses 2, versículos 5 a 7, fala assim: a atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou a seus direitos como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. Às vezes nós vimos para a igreja esperando uma posição, esperando algo, esperando um status, quando Cristo, que era Deus, se desfez, se esvaziou, veio como servo, veio como o pior de todos, para nos dar este exemplo. E assim nós devemos ser, semelhantes a Cristo, servo de todos. E o terceiro que eu coloquei aqui foi justiça. E eu coloquei esse tópico justiça, mas eu não consegui pensar numa palavra melhor para isso, tá? Mas a ideia aqui seria de nos importarmos com o que Jesus se importa. Nós termos em nós honestidade, simplicidade, sinceridade e cuidar dos desfavorecidos. Tem hora que nós parecemos o mesmo povo da Bíblia que nós lemos, que esperava que Jesus fosse um rei, fosse um totalmente superior, que olhasse e governasse de cima a baixo, quando Jesus veio de baixo para cima, veio como servo, como nós acabamos de falar. E a gente aqui dentro da igreja olha às vezes para os outros, tanto dentro da igreja e principalmente fora, com um olhar superior, às vezes até mesmo ignorando os problemas alheios. Sabe quanta injustiça que há no mundo, quanto problema que há no mundo, quanta gente sofrendo, e nós completamente alheios, com um ar de superioridade, julgando ao invés de nos importarmos. Hoje nós brigamos por pautas às vezes tão ridículas, quando a gente para pensar em quantas pessoas passam fome no mundo, em quantas pessoas não têm lugar para morar. Foi por essas pessoas que Jesus veio para salvar essas pessoas, para dar alimento aos que tinham fome, para dar família aos que eram órfãos. E nós achamos mais importante muitas vezes levantar a bandeira daquilo que nós não concordamos no mundo, do que em ser a mudança que o mundo precisa. Então, se nós queremos nos tornarmos semelhantes a Cristo, nós precisamos parar e nos importarmos com aquilo que Cristo se importa. Precisamos olhar para a injustiça que há no mundo e não aceitar isso de jeito nenhum. Precisamos parar de levantar uma bandeira daquilo que a gente não concorda, sem mostrar uma solução para o mundo, sem ser a mudança que o mundo precisa ver. Nós precisamos demonstrar o amor e demonstrar serviço, como nós falamos aqui, e mudar a história da humanidade, ajudar as pessoas. Quanto problema é que nós vemos aí, às vezes passamos alheios. E nós temos que nos perguntar, será que é isso que Jesus deseja de nós? Será que é esse o caráter de Jesus que eu estou demonstrando para o mundo? Cientes dessas características que nós devemos ter, é importante saber que o processo de nos tornarmos semelhantes a Cristo é um processo de crescimento, de constante crescimento. Como diz em Efésios 4, Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade e a proclamemos em amor, a semelhança de Cristo
em tudo. Há uma diferença muito grande entre crescer e envelhecer. Todo mundo vai envelhecer um dia, mas nem todo mundo pode crescer um dia. Por quê? Porque crescer tem a ver com assumir compromissos. Nós nos tornamos aquilo com que estamos comprometidos. Tornar-se semelhante a Cristo, participar desse processo de crescimento, é o resultado de fazer escolhas, de assumir compromissos em conformidade com a sua vontade, com aquilo que Ele deseja. Tornamos-nos aquilo com que estamos comprometidos. Como que nós podemos então crescer? Primeira coisa, existe uma parte de Deus e existe a sua parte. Como crescer tem a ver com assumir compromissos, e assumir compromissos implica em ter responsabilidades, nós temos um papel em nosso crescimento, não está inteiramente na conta de Deus. No entanto, isso é uma via de mão dupla. Nós agimos e Deus age. Como diz em Filipenses 2, versículo 12 e 13: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Nesse trecho a gente observa que as duas partes andam juntas. Quando ele diz assim, ponham em ação, é o nosso dever. Ponham em ação a salvação de vocês. E aqui não se trata de trabalhar para nós sermos salvos, porque não há nada que nós possamos fazer para alterar algo do plano de Deus, ou para somar aquilo que Jesus já realizou por nossas vidas. Mas para pensar assim, quando você se exercita, quando você pratica uma atividade física, você vai à academia, quando você põe o seu corpo em ação, você faz isso para ter um corpo? Você faz isso para desenvolver o seu corpo, você já tem um corpo. Você faz isso para provocar crescimento do seu corpo. Quando ele diz aqui, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, não é para nós ganharmos a salvação, não é para nós fazermos algo por nossa salvação, mas é para nós crescermos. É isso que ele quer dizer. E a parte de Deus, porque é Ele quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. Então, de acordo com as características de Jesus, nós temos um papel importante nesse crescimento. Nós temos que assumir compromissos, assumir responsabilidades, dar o primeiro passo, porque Deus vai realizar em nós o crescimento que Ele espera. Mas nós devemos fazer a nossa parte, sair da inércia e provocar alguma ação. A segunda coisa, mude o seu pensamento. Para mudar a sua vida, você deve mudar a sua forma de pensar. A sua forma de pensar determina a sua forma de sentir. E o que você sente influencia diretamente a sua forma de agir. O que tem tomado conta dos seus pensamentos ultimamente? O que você tem pensado? Aquilo que você pensa vai refletir na forma como você age. Você tem agido com as características de Cristo, com o caráter de Cristo? Como diz também em Filipenses 2,5: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Nós precisamos pedir a Deus que nos encha com os pensamentos que Ele tem. Ele fala também em Romanos que nós não devemos nos moldar com os padrões deste mundo, não devemos aceitar o pensamento deste mundo, mas devemos buscar as coisas do alto, buscar as coisas do céu, buscar o reino dEle, buscar a vontade dEle. Precisamos mudar a nossa forma de pensar, se nós queremos nos tornar cada vez mais semelhantes a Cristo. No seu dia a dia, o que você tem pensado? Agrada ou desagrada a Deus? Reflete ou não o caráter dEle aqui na terra? Devemos pensar da mesma maneira que Cristo pensa. Devemos trazer para a nossa mente aquilo que Deus deseja. Amém? E seja transformado pela palavra. A Bíblia, ela é muito mais do que um código de conduta. Ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela gera vida, ela produz mudanças, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma as circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade, libera poder, limpa nossas mentes e nos garante o futuro eterno. Não é apenas um código de conduta, um manual de regras, um manual de doutrinas. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. E nós nos acostumamos a viver sem a palavra de Deus. E muitos dos problemas que nós enfrentamos hoje ocorrem porque nós baseamos as nossas atitudes, as nossas escolhas em critérios duvidosos. Como por exemplo, nós fazemos coisas pela cultura,
porque todo mundo faz isso, todos estão fazendo. Ou então nós baseamos as nossas escolhas e as nossas atitudes pela tradição. Todo mundo sempre fez isso, sempre foi assim. Ou então nós baseamos pela razão. Isso me pareceu lógico, me pareceu certo fazer dessa forma. Ou então ainda de acordo com a emoção. Eu me senti bem quando eu agi dessa forma, quando eu pensei dessa forma. Mas todos esses critérios, eles são subjetivos. O que é cultura para mim, pode não ser a cultura para você. A sua tradição não é minha, a minha razão não é a sua, e as nossas emoções são todas diferentes. Para isso existe um critério perfeito, que é a palavra de Deus, que nos enche, que é viva, que se renova a cada dia em nossas vidas. Como diz em Jó 23, nunca me afastei dos mandamentos dos seus lábios, dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu alimento. Nós precisamos atingir este nível de intimidade com a palavra de Deus, de desejo com a palavra de Deus, de amor com a palavra de Deus. Dar mais valor às palavras do que ao próprio alimento. Porque é através da palavra, através dessa verdade que nós vamos ser transformados e vamos continuar crescendo para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Uma vida com propósitos. Que propósito? Que nós fomos criados para nos tornarmos semelhantes a Cristo. E que para isso precisamos desenvolver em nós as características que há em Jesus. Conhecer o amor, conhecer a parte de sermos servos. E a parte da justiça, de nos importarmos com aquilo que Jesus se importa, com aquilo que Ele deseja para nós. Cientes de que esse é um processo constante de crescimento. Até que um dia estejamos todos juntos com o Filho, que é a obra original de Cristo. Como diz em Colossenses 1,15, onde tudo começou nele e nele encontra propósito. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Quando eu estava escrevendo, estava pensando no texto, ao longo do dia eu fui pensando em várias atitudes, em várias coisas, para entender se eu estou ou não me tornando semelhante a Cristo. Se aquilo que eu faço reflete a vontade de Deus ou reflete a minha. Se eu estou pregando isso para outras pessoas, com a minha vida, com o meu jeito de viver, com o meu estilo de vida. Se as pessoas enxergam a Cristo ou enxergam somente o Renan. E eu comecei a pensar no amor de Jesus. E a pensar se eu tenho esse amor pelas pessoas, ou se o meu amor está baseado ainda numa troca. Eu amo aquele que me convém, que faz algo por mim, que me propicia alguma coisa. Mas eu parei para pensar que eu não fiz nada para merecer esse amor. Então eu não posso exigir que ninguém faça nada para merecer o meu. E eu comecei a pensar na parte de servos. E quantas vezes nós olhamos para os outros com um olhar de superioridade. Nós nos sentimos melhores que os outros. Quando Jesus, que é Deus, veio para cá e nos mostrou que nós devemos lavar os pés uns dos outros, nos submetermos aos outros. E será que é isso que nós temos feito no dia a dia? E ultimamente, quanta injustiça nós vemos, quantos problemas nós vemos, e a gente está levantando bandeira para aquilo que não é importante para o mundo. Nós às vezes brigamos tanto por pautas, por coisas que estão sendo discutidas no mundo, que não são tão importantes quanto pessoas que passam fome, quanto pessoas que passam necessidade, quantas pessoas ainda não conhecem a palavra de Deus. E eu parei para pensar, se nós temos levado essa palavra de Deus, temos levado essa justiça, temos sido de fato luz no mundo, sal da terra, ou se nós só estamos levantando bandeiras por aquilo que não é importante para Deus. Deus não está preocupado com isso, está mais preocupado com o que nós fazemos com outras vidas. E eu parei para pensar, como diz a palavra de Deus, que isso é um crescimento. Deus quer que nós cresçamos. Então dia a dia isso tem que ser a nossa decisão. Amanhã ao acordar, Deus, que hoje eu possa ser mais semelhante a Ti. Na sexta-feira quando eu acordar, Deus, que eu possa ser mais semelhante a Ti. Que a cada vez mais eu diminua, para que o Senhor cresça em minha vida. Até que só haja em mim o Teu caráter, a Tua vontade, a Tua natureza. Amém? Quero convidar você a cantar uma música conosco.
Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Aleluia. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, todo dia, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Renda-se a Ele. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Palavras que eu queria estar no retiro agora, sabe? Sim, irmãos, que a gente não tivesse que ir para casa, a gente ainda tivesse um tempo ainda para ficar ainda pensando ainda. Eu estava ali e vou falar assim para você, parecia que Jesus estava falando para mim assim: olha, eu fui na casa de Zaqueu e eu falando com ele, eu sei. Ele falou assim: eu sei que você sabe, mas você iria?
era corrupto. Eu fui lá, você iria? Falar, eu ia. Então, mas e se ele votasse no Lula? Você ia? E se ele fosse bolsonarista, louco pelo Bolsonaro, você ia? E se ele fosse gay? Você ia? E aí eu vi que Deus está mais preocupado que eu revele o caráter dele. Preocupado que eu não, mais preocupado que o caráter dele que se revele, que se manifeste. E aí eu fiz uma anotação que o nosso amor é vinculado à doutrina, não é vinculado ao espírito dele, à palavra dele, é vinculado à doutrina. E aí eu não consigo, a ponto até mesmo de julgar Jesus, diz, ele não deveria ter ido, não deve, não pode dar essa brecha de amor. E aí vem o Renan e fala assim, a maior preocupação de Deus comigo é que onde eu for eu revele o caráter dele, a compaixão dele, E aí eu fiz um desenho aqui, que nessa doutrina eu estou mais preocupado em julgar um homossexual do que com a criança que está passando fome. Eu gasto mais esforço meu de julgamento, de pensamento, julgando causas, do que com uma pessoa que agora não tem o que comer. Tanto que no meu julgamento de ver, por exemplo, uma pessoa dada a mão, mesmo sexo talvez, e eu, que isso e tal, e se eu passar e ver uma pessoa com fome, eu ignoro essa coisa e me preocupo com aquilo. Aquilo vai tomar meu tempo, minha atenção, meu julgamento, talvez até de falar para outro, você viu? Você está sabendo? Você está não sei o quê? Do que deixar isso e dar de comer, estender a mão, abraçar. Então a balança da justiça tá pesada, porque nós que tínhamos que revelar esse caráter de ser quem ele é, que chegando com amor, que primeiro tira a pessoa da lama, tira a pessoa do afogamento, para depois ministrar uma palavra, um concerto, ministrar. Nós dizemos até, está assim porque fez isso, está assim porque olha aí ó, olha o que fez. Então hoje vai ser duro dormir ouvindo essa palavra, que Deus está mais preocupado comigo, não é que eu sou pastor, é se eu revelo o caráter de Cristo. Não é se eu prego bem, se eu prego aqui, se eu prego ali, se eu canto, ou se é isso, se eu faço, ou se eu não faço. É se no que eu estou fazendo e vivendo, eu revelo o caráter de Cristo. Gente, desculpa, eu estou só abrindo meu coração com vocês, porque eu estava ali, e eu vou para o sertão. Eu chego no sertão, eu lido com pessoas que vêm para ouvir a gente pregar o amor de Cristo. Chega lá, a gente quer falar, Jesus ama, Jesus perdoa. Aí a pessoa vem para frente, ela vem, a gente prega no vilarejo, no escuro até no escuro, a gente prega, a pessoa vem. Aí ela vem, quando ela vem, a gente ora por ela, a gente abraça, tudo. Aí ela fala assim, olha, só tem um problema, eu
Eu tenho 2 famílias. E tem mesmo. E aí agora nós temos uma situação que não tem que entender agora. Como é que eu vou fazer? O cara tem 2 famílias. 2 mulheres. Filho com as 2 famílias. Nós temos que entender agora o que vamos fazer. Aí nós então temos que destruir uma. Falou, então você vai ter que destruir essa. Destrói essa, pra você ficar com essa. Olha que coisa difícil, gente. Difícil demais. Vamos fazer. Então, irmãos, o que importa, e eu acho que o que vai nos guiar nesses dias agora, que têm sido dias difíceis, dias que nós vamos estar enfrentando aí, que o pecado abundando de uma forma assim, absurda, é nós revelarmos o caráter de Cristo. Aí pronto, na casa de Zaqueu. Mas uma coisa eu creio, que os Zaqueus vão ficar de pé e vão dizer: hoje eu decidi me reconciliar com Cristo. Só porque alguém permitiu que Cristo, não ele, não eu talvez eu não fosse, mas Cristo vai em mim. Cristo vai em mim. Uma vida com propósito, ter um propósito de amor, de servir, um amor de justiça. Meu Deus, gente, de justiça, de fazer essa balança chegar mais próximo, que tem a ver com ajudar quem não merece, mas ajudar. Você pode dizer um amém? Posso pedir para você orar? Pode, porque a palavra foi lançada, irmão. Você pode recusar ela, ou você pode aceitar essa palavra no seu coração, como que dizendo: eu aceito a palavra que foi ministrada, e eu quero que isso seja realidade na minha vida. Eu quero que o caráter de Cristo revele em mim como um pai, como um homem, como um servo, como um homem de Deus, como um patrão, como empregado. Eu quero que o caráter de Cristo, como vizinho, um vizinho, gente, eu quero que o caráter de Cristo revele em mim como vizinho, que muitas vezes estou julgando meu vizinho. Ore aí, peço ao Senhor, eu quero que o caráter de Cristo se revele na minha vida. É o que eu quero. Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado por nos dirigir a esse tempo. Obrigado, Senhor, por nos dirigir nessas quartas-feiras a estudar uma vida com propósito. Começamos, ó Deus, buscando um propósito que visa agradar o Senhor. Depois fomos ministrados pelo teu servo aqui, que somos criados, formados para fazer parte do corpo, estarmos ligados um ao outro em amor. E o amor tem a ver com se preocupar, sentir o que o outro sente. Foi isso que foi ensinado para nós quarta-feira passada, Senhor, que o amor, ele compartilha da dor, compartilha da alegria. E hoje vem teu servo falando para nós que o Senhor está preocupado que a gente revele o caráter. Meu Deus, me preocupou a palavra, Senhor, porque se é uma igreja, mas a igreja não revelar o caráter, Senhor, tem misericórdia de nós. Sejamos uma igreja que antes da pessoa ver a placa, ela veja o caráter do Senhor. Antes dela ver a iluminação, a pintura, antes dela ver o piso, antes dela ver ar-condicionado, antes dela ver som, ela veja o caráter de Cristo. Oh Deus, faz isso conosco. Permita, Senhor, que nós possamos agora, depois dessa palavra, nos preocupar com essa palavra justiça, justiça. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, que agora essa palavra ela ganhe um sentido melhor para nós.
de justiça. Meu Deus, e mais do que isso, venha provocar um crescimento em nós, deixarmos de ser o que éramos e sermos conduzidos ao que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus Cristo, amém.